A paz do Senhor aos irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo que dei início ontem, que fala sobre o que é crer. O tópico 2 dessa lição vai falar: crer é conhecer. Por intermédio do Espírito Santo, estudar a Bíblia e crer nela como palavra de Deus só é possível se a compreendermos como plena revelação da pessoa de Jesus Cristo, a palavra encarnada de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo é a plena revelação de Deus. Hebreus 1, de 1 a 5. Se você quer saber como Deus se relaciona com o ser humano, basta ler o Jesus dos Evangelhos, o Cristo descrito em Mateus e Jesus versado por Marcos, o Cristo ministrado por Lucas, o Jesus apresentado por João. Os evangelhos têm o objetivo de apresentar ao mundo o projeto do reino de Deus em Jesus Cristo. Para isso, o Espírito Santo fará você conhecer e encontrar a dimensão universal do reino de Deus e a humildade de Jesus Cristo no modo de lidar com as pessoas. O Espírito Santo nos iluminará para isso. Amém. Bom dia, paz do Senhor para todos que estão assistindo. Então, como nós podemos conhecer os planos de Deus para a nossa vida, para a humanidade que aqui está? É conhecendo a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós queremos conhecer a Deus, nós começamos a ler a sua palavra, lemos a Bíblia e começamos a orar para ter intimidade com Ele. E para conhecermos melhor a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, é somente a gente pegar e começar a ler os Evangelhos. Porque quando nós lemos o Evangelho, nós vamos ver em cada um deles, descrito de uma forma, de um ponto de vista diferente, por cada evangelista que ali escreveu, por Mateus, por Lucas, por Marcos e por João. Cada um vai dar detalhes diferentes do nosso Senhor Jesus Cristo, vai falar de milagres e de atitudes diferentes que o Senhor Jesus mostrou, mas vai mostrar principalmente o reino de Deus através do Senhor Jesus aqui na terra. Vai mostrar como Jesus era humilde para tratar a quem estava à sua volta. Jesus nos ensinou muito a relacionar com as pessoas que ainda não o conhecem, que ainda não entregaram a sua vida para o Pai, para o Deus Criador de tudo. Então Jesus ele tem nos ensinado, ele pregou o amor, mas o amor verdadeiro, mas o amor que também se tem consequência quando se as pessoas agem com atitudes, qualquer atitude que todo mundo haja, ele nos mostra que vai ter consequência. Se a pessoa agiu com uma atitude boa, vai ter uma consequência boa. Mas se agiu com uma atitude ruim, vai ter uma consequência ruim. Então Jesus ele vai nos ensinando como ser humilde para falar com cada tipo de pessoas que está à nossa volta. Nós sabemos que existe pessoa, cada pessoa é um tipo. Então temos que mostrar para ela quem é Jesus de forma diferente. O jeito que nós vamos falar, o jeito que nós vamos apresentar o Senhor para essas pessoas. Nós sabemos que no nosso meio existem pessoas mais cultas, pessoas mais humildes, pessoas com intelecto muito grande e outras com intelecto menores, outras que às vezes nunca entraram num colégio, outras que já fizeram muitos estudos, mas para cada uma desses tipos de pessoas nós temos que falar de Jesus do modo que ela venha compreender quem Jesus é para mim e para vocês. Então é dessa forma que Jesus nos ensinou, porque Jesus ele pregou tanto para rico como para pobre, quanto para homem, quanto para mulher, quanto para adulto, quanto para criança. Jesus foi exemplo de tudo. E é dessa forma que nós também temos que ser. Porque quando nós falamos
com criança, a gente não fala com palavras difíceis, a gente fala com palavras que as crianças vão entender. Quando nós pregamos para uma pessoa mais humilde, que conhece poucos tipos de palavras, nós vamos relacionar com ela da forma que está o seu ambiente. É isso que Jesus falou. Pregue minha palavra, fale do meu evangelho, me apresente para o povo, mas de uma forma que eles possam compreender quem eu sou. O segundo tópico é por intermédio da razão. O ser humano, desde a antiguidade, busca o sentido para a vida e não o acha. Entretanto, muitos acham incompatível a relação da fé com a razão. Ora, Jesus Cristo é a palavra encarnada. O evangelista João, ao descrever o Filho de Deus como Logos, João 1:1, do grego Logos, que também significa razão, procurou mostrar ao seu primeiro público leitor que Jesus se apresentara ao povo como o significado existencial de todos os dramas e dúvida dos seres humanos. Em Jesus descobrimos que Deus é a razão de tudo quanto há e o objetivo de tudo que existe, e que o Senhor Jesus traz-nos a verdadeira razão de existirmos. Apocalipse 1:8. Portanto, a fé no Evangelho implica ter essa confiança total em Deus para a sua palavra encarnada em Jesus Cristo. Então nós vamos ver que a razão de nós estarmos aqui, de vivermos, de existirmos, se chama Jesus Cristo, se chama o nosso Pai Criador, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de tudo que nela há. E Jesus ele vem mostrar tudo isso, o porquê que estamos aqui. Existe a razão e a fé. Então, como a gente já foi falando, que tem a fé e a ciência, cada uma no seu caminho, mas elas andam lado a lado. Mas a fé não vai explicar a ciência, nem a ciência a fé. Então, a razão e a emoção, a razão e a fé. Nós temos que ver, muitas das vezes, que é por isso que quando eu fui deixar minha filha agora e estava voltando, Deus estava falando comigo o seguinte, que todo cristão ele tem que crescer na graça e no conhecimento. Por que crescer na graça e no conhecimento? Porque a graça é aquilo que Deus nos dá, é o conhecimento divino, o conhecimento de Deus. E o conhecimento é o conhecimento humano. Aquele que a gente vai estudar, os humanos vão, com a inteligência que Deus deu para eles, vai passar para nós. Como eu hoje estou aqui, estou passando para vocês um conhecimento. Então vocês, quando assistem essa aula, vocês estão, como é uma aula ligada à palavra de Deus, aqui você vai estar crescendo, tanto no conhecimento humano, como também no conhecimento divino. Por quê? Porque eu estou explicando o que é usar a fé e o que é usar a razão. Porque nós temos que saber, quando nós crescemos na fé e crescemos na graça e no conhecimento, nós vamos distinguir, saber distinguir a arma que a gente vai usar para aquela luta. Contra os demônios, a gente não tem como usar as forças dos nossos braços. É como o próprio Senhor Jesus falou para os discípulos, existe casta de demônio que só sai com jejum e oração. Contra os demônios, nós vamos usar a oração. Mas contra algo físico, a maioria das vezes nós vamos ter que usar a força do nosso braço. Olha o que Davi fez, matou o urso e matou o leão. Ele matou por quê? Porque aquele leão vinha devorar as ovelhas de seu pai. As ovelhas que estavam sobre sua responsabilidade. Então você está vendo aí que ele soube usar, porque Davi era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Mas também tinha um conhecimento. Então quando nós temos o conhecimento humano e o conhecimento divino crescendo junto, nós vamos saber a arma que vamos usar. Tem hora que nós vamos usar somente a arma espiritual. Tem hora que nós vamos usar somente a arma física. A força do nosso braço. E tem hora que a gente vai usar os dois juntos. Lembra de Golias? Quando Davi vai atacar Golias, vai guerrear contra Golias, ele fala para o Golias o seguinte,
Porque Golias fala, quem é tu? Eu sou um cachorro para mandar um menino com vara, pau e pedra para me espantar? E aí Davi fala, olha como Davi fala, você pode vir com arco, escudo e lança, mas eu vou em sua direção pelo Senhor dos Exércitos. O que Davi está falando ali? Eu vou usar a força do meu braço, mas à minha frente vai Deus. Vai aquele que comanda o exército de Deus. Então, olha só, Davi tendo o conhecimento em 3 partes. Uma hora, se ele tem que expulsar algum demônio, quando ele dedilha lá, a harpa lá, para expulsar para aquele demônio, aquele espírito mau que vinha até Saul, ele está usando a oração. Ele está usando a parte espiritual. Quando ele toca, a música de Davi era como se fosse uma oração. Então, para expulsar aquele demônio, era através de oração. Para matar urso e leão, era através da sua força. Mas quando ele foi destruir o gigante, ele usou Deus na frente e a força humana. Então, olha só como é bom crescer na graça e no conhecimento, que você vai saber como é as coisas. Então, olha só, você vai saber a arma que você vai usar. Existem muitas pessoas que a gente costuma falar, espiritualiza tudo. Ou bota tudo a culpa no diabo. E nem sempre é assim. A gente tem que andar com consciência, com a razão, prestar atenção naquilo ali. A gente tem que saber a luta que estamos passando para saber as armas que vamos usar. Então essa razão vai trazer isso para nós. Como assim? A gente conhecendo o Senhor Jesus, como Ele é, olhando a Tua palavra, olhando os ensinamentos que Ele deixou para cada um de nós. E através dali a gente vai seguir o conselho que Deus nos dá na palavra dEle. Cresça na graça e no conhecimento. Você não pode crescer somente na graça e nem somente no conhecimento. Porque quando você cresce só na graça, você acha que os milagres que acontecem é feito pelas suas mãos e não mais pela mão de Deus. Você já não dá mais o crédito para o Senhor, e sim para você mesmo. E quando você cresce somente no conhecimento, você se acha o melhor, o bam, acha que é a pessoa mais inteligente do mundo. Olha o exemplo de Salomão. Ele se achou o mais inteligente, o mais sábio, mas quase que ficou sem salvação. Se perdeu pelo meio do caminho. Olha o que ele fez, o que ele trouxe para Israel. Então que essa mensagem, essa aula fique no coração de cada um de vocês hoje e que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração. Até amanhã na próxima live e obrigado por todos vocês que assistiram. Deus abençoe a vida de cada um.